Devi tirar uma foto de quando te tuve, devi ter uma vez. Amigos, desculpa, mas é impossível não querer ser latina depois da apresentação do Bad Bunny no Super Bowl essa semana, né não? Era impossível começar de uma forma diferente o podcast dessa semana, mano. O Super Bowl do Bad Bunny acabou me dando uma super inspiração pro episódio do Tenha Modos de hoje, em que a gente vai falar sobre a ascensão da América Latina e como isso impacta diretamente a moda. Eu sou a Mari Maru, comunicadora de moda, e se você gosta de conversar sobre moda, cultura, estilo de vida consciente e tudo que há de bom, já me segue aqui e ativa as notificações e me siga nas minhas redes sociais também, que são todas @eumarimaru. Gente, tá um climinha de chuva, não sei se vocês vão conseguir ouvir a chuva de fundo, acho que vai dar toda a vibe latina, assim, sabe? Vibe de interior latino. Vamos começar falando então sobre o fato da América Latina estar em ascensão global? E que momento também para falar disso, né? Já que a gente já está vivendo uma das nossas maiores festas, que é o Carnaval, e para mim não tem nada mais latino que isso. E quem tá falando que a América Latina tá em ascensão não sou eu, tá? Eu falei no último episódio que eu não gosto muito de tendências, mas que eu gosto de analisar as macro tendências. E uma das próximas macro tendências, que na verdade não é próxima, né? Já está acontecendo, é a América Latina como um dos principais centros mundiais de inovação e criatividade. E isso vai afetar muitas áreas, né? Principalmente a área da moda, da arquitetura, volta do maximalismo e tal. E eu acho legal porque esse aqui é quase que um episódio contrário ao que eu falei no último episódio, né? Obviamente não é contrário, mas é como se fosse para outro público. Porque uma das justificativas para a galera estar adorando novamente a América Latina é justamente a mesma justificativa do branco, da cor branco do ano, que é esse momento de incerteza e tudo mais. Então a gente tem dois públicos diferentes. Um tipo de público em momentos de incerteza quer realmente se recolher, ficar em silêncio, voltar para o branco, e nisso eles acabam sendo levados pelo que estiver sendo pregado aí. Algumas pessoas até costumam entrar num momento de negação do que está acontecendo e de negar origens e de fingir que não é com ela, então se não é comigo, tá tudo bem, eu não preciso me preocupar. Mas outras pessoas acabam indo para um lado contrário, assim, que é esse lado de, tipo assim, mano, é agora ou nunca, é agora que eu tenho que, tipo assim, lembrar quem eu sou, de onde eu vim, pelo que eu luto, o que eu faço, quem são as pessoas que estão do meu lado. Então elas querem reafirmar mais do que nunca, assim, quem são elas, quais são as referências que elas admiram, que elas seguem, de onde elas vieram, enfim, eu acho que essa é a importância da memória num momento como esse, sabe? A gente realmente fica muito nostálgico, assim, e a gente quer voltar para um momento que já não existe mais, que era um momento onde a gente se sentia acolhido, era um momento onde a gente se sentia bem. Muitas dessas pessoas hoje em dia, até usando uma fala que o Bad Bunny falou esses dias aí, quando ele tava recebendo o prêmio, que é essa ideia de, tipo assim, as pessoas precisarem sair de onde elas nasceram e foram criadas para realmente conquistar algo na vida, serem pessoas melhores na vida. Então, quando chega num momento de incerteza, assim, o que a gente mais quer é, tipo, voltar para esse lugar, sabe? Sentir um certo conforto. E é daí que vem essa ideia de valorização da América Latina. Acho que também essas pessoas, eu inclusa, em momentos como esse não querem, tipo, branco, cinza, preto, essas pessoas querem realmente sentir uma paz, mas uma paz diferente, sabe? Mais num lugar, assim, de um refúgio, como se fosse um lar, uma casa, onde elas realmente se sentem seguras, e eu acho que isso envolve estar cercado de cores, de elementos, assim, de simbologias, de cheiros e tal, sabe? São pessoas realmente que, diferente daquele público que a gente falou no último episódio, são pessoas que gostam de estar cercadas por outras pessoas, de conversar, de ouvir música, de comer, enfim. Se você é uma dessas pessoas, esse episódio é pra você, porque eu tô junto com você. E assim, a nossa influência, ela tá maior do que nunca, né? O Bad Bunny ganhou o álbum do ano com o álbum dele, que foi o primeiro álbum completamente em espanhol a ganhar esse prêmio. Nos últimos dias e meses aí a gente ganhou o Globo de Ouro, teve Wagner Moura. Ano passado a gente ganhou o Globo de Ouro também com a Fernanda Torres. A gente tem alguns artistas que estão em extrema ascensão, assim, há uns anos já, né?
a Lineker, a Anitta, o JP, o João Gomes, artistas, assim, incríveis. E eu acho até engraçado como essas pessoas que eu citei, elas são pessoas que se posicionam, né? São pessoas que questionam, são pessoas que usam o seu espaço público para revolucionar de alguma forma e, mais do que isso, de valorizar a origem delas, que é muito importante. Inclusive, eu vi um texto, eu queria achar esse texto, eu acho que eu não salvei ele, eu vi no Instagram, falando que o João Gomes é o nosso Bad Bunny, mano, e que a gente não tava, tipo assim, valorizando isso, entendeu? Mas que o João Gomes, ele tem esse poder, assim, de realmente revolucionar a forma que a gente consome música nacional, sabe? Enfim, se eu achar, eu volto num outro episódio para comentar melhor sobre isso. Mas, no último episódio, que eu falei sobre a cor do ano, que é o branco, né? Eu falei sobre o conservadorismo, eu falei sobre a ideia de não questionar, de se contentar, de ficar em silêncio. E no episódio de hoje eu quero adicionar alguns pontos. Eu acho que além dos conservadores odiarem o fato das pessoas poderem se expressar como elas querem, eles ainda repudiam a arte, a fotografia, as manualidades, porque de alguma forma eles querem apagar a cultura, a memória. E o que sobra se isso tudo for apagado, sabe? No último episódio eu também falei sobre aquela fala lá que estava no livro do Rubem Alves sobre o nazismo, dessa ideia de beleza, né? Então, tipo assim, eles querem uma beleza, os conservadores querem uma beleza que, para ela existir, eles precisam apagar todo o resto. Então, eu acho que essa ideia de apagar é justamente para sobrar só aquilo que importa para eles, sabe? E aí, felizmente ou infelizmente, não tem como falar de moda e América Latina sem falar de política. Então, aqui eu só queria fazer um questionamento para vocês, que eu realmente fico muito, assim, incomodada com isso, porque os conservadores, eles são muito contraditórios, mano, e isso me incomoda, assim. Se eles fossem coerentes no que eles falam, mas eu acho eles muito contraditórios. E aí minha pergunta é a seguinte: por que esses que se dizem tão certos, que pregam a palavra de Deus, que, inclusive, né, Deus dizia que nós devemos respeitar todos e tratar todos como irmãos, por que eles se revoltam tanto com os irmãos, entre muitas aspas, diferentes deles? Que são essas pessoas que não são brancas, que não falam a mesma língua, que não moram no mesmo território, que consomem outros tipos de cultura, que têm uma identidade diferente, né? Por que eles se importam tanto com essas pessoas e com essa manifestação, assim, cultural, sabe? Antes de começar a gravar, eu vi o texto que o Trump postou depois da apresentação do Bad Bunny. Mano, por que o Trump ficou tão incomodado com o fato do Bad Bunny falar que nós somos todos americanos e dele afirmar que o amor é maior que o ódio? Tipo assim, são duas coisas que pra mim não existe contestação. Independente do lado político que você tiver, independente de onde você mora, independente... Tipo assim, o Trump chamou o show de bagunça. Sendo que aquilo ali que foi representado é facilmente, né? Seria facilmente uma festa de família num domingo aqui no Brasil. E aí é isso que, tipo assim, eu fico tão incomodada, assim, sabe? Tipo assim, é uma manifestação cultural, é uma coisa nossa, muito nossa. A gente consegue, tipo assim, se identificar claramente com o que a gente viu ali. Mas é algo que incomoda profundamente as outras pessoas, que incomodam profundamente os conservadores, assim. Ele, inclusive, chegou a citar que ele tinha ficado preocupado com as crianças que estavam assistindo, como se aquilo ali fosse realmente um show de horrores, assim, sabe? Mas, voltando especificamente pra moda, ela é cheia de simbologias, né? Cheia. Tudo é simbólico e passível de interpretação. Na faculdade, a gente tem uma matéria de semiótica que estuda todos esses símbolos, significados por trás das peças, da construção de uma vitrine, de um look, de um desfile, etc. Então, tudo é muito passível de interpretação e tudo tem um significado por trás. Então, às vezes, quando, sei lá, uma mulher deixa de usar um vestido e usa um terno, aquilo ali tem uma representação semiótica por trás, sabe? Então, principalmente essas pessoas que têm uma grande relevância na mídia, na política, na música, quando elas estão nesses lugares de prestígio, assim, quando elas estão em espaço público, quando elas têm uma visibilidade muito grande, o que elas escolhem usar diz muito sobre elas. Já aconteceu diversas vezes de algumas celebridades. Tipo assim, pensa, por exemplo, no look de carne
Lady Gaga, quando ela usou lá, não é simplesmente um look de carne, entendeu? Tinha todo um significado por trás, tinha toda uma história, e normalmente é assim, principalmente quando essas pessoas têm stylist e tal, eles ficam muito preocupados, porque a construção do jeito que você se veste pode reverberar, assim, de inúmeras formas, e se existe essa simbologia e tal, existe muito cuidado por trás. Tanto se você quer transmitir uma mensagem, quanto se você não quer transmitir uma mensagem. Falando ainda sobre política, né? Na época das eleições, onde a gente tinha Lula e Bolsonaro no segundo turno, a gente sabia, por exemplo, que quem saísse de casa de vermelho naquele dia estava representando algo, entendeu? E quem saía com a camisa do Brasil no dia também estava representando algo. Então, é uma mensagem silenciosa, mas que todo mundo sabe que tá ali. Eu lembro de uma vez que eu tava na aula de inglês e a professora me viu usando um colar de paz e amor, sabe? Um colar hippie. E ela falou que aquele símbolo era Jesus pregado na cruz de cabeça para baixo. Mano, eu fiquei horrorizada, tipo assim, sem resposta. Não porque eu me senti culpada ou nada do tipo, mas pela fala dela, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato real com a semiótica, assim. Depois disso, eu penso muito sobre isso. Até porque a parada da semiótica é tão complexa que uma coisa, já que ela é passível de interpretação, ela pode ser interpretada de diferentes formas, né? Então, sei lá, o próprio look da Lady Gaga, eu acho que depois ela chegou a falar que ela tava realmente criticando a indústria, e aí a galera tava criticando ela por usar carne e tal, e hoje em dia, como a gente tem várias opiniões na internet, fica mais difícil a gente saber no que a gente acredita, enfim, tipo, a semiótica em si é muito complexa, mas ela tá literalmente presente em tudo. E quando a gente fala de moda, mais estilo, mais referência, é importante também a gente entender o contexto. A gente tá falando aqui de América Latina, valorização da América Latina. Na faculdade, a gente aprende muito, a gente estuda muito mais sobre a Europa do que qualquer outra coisa, até porque parece que só existe moda lá, né? A moda surgiu lá na Europa e aí as maiores referências dos livros, das pesquisas, são sempre europeias, estilistas europeus, e a gente acaba ficando muito preso nisso, né? Então, a ascensão da América Latina, ela traz várias reflexões pra gente, assim, até nesse sentido da gente entender qual que é o nosso contexto. Tem uma menina no TikTok, mano, eu devia ter pesquisado o nome dela pra esse episódio, tem muito tempo que eu não vejo vídeo dela, mas é uma menina que ela traz referências de moda. Se eu não me engano, ela é colombiana. E ela mostra como as pessoas podem usar peças que são características da Colômbia no dia a dia. Então, ela monta looks com trajes específicos, trajes culturais, né, que são símbolos de onde ela vive. E ela mostra looks, ela mostra como você pode usar, como você pode combinar com outras cores. E, mano, sendo bem sincera, isso é um nicho de conteúdo que quase não dá pra ver assim, viu? Na moda, principalmente, a galera costuma reproduzir muito look da Europa, dos Estados Unidos, e a galera acha que a gente só consegue encontrar referência boa lá, mano. Então, com a ascensão da América Latina, eu acho que é muito importante a gente entender o contexto que a gente está inserido. Já era importante antes, né? Mas agora é mais importante do que nunca. Por exemplo, quando a gente olha ao redor, a gente percebe que a maioria das coisas são pensadas para os europeus, para os estadunidenses. Se você abre o seu Pinterest, por exemplo, e pesquisa referências de look, referência de look para o verão, referência de look para o inverno, enfim. Se você busca referências, looks streetwear, seja o que for, você vai perceber que são referências normalmente para esses tipos de países. Não tem muita referência para um país tropical igual o Brasil. Então, como você exatamente pretende usar 5 camadas de roupa aqui, nesse país tropical, queridinha? Nunca, né, mano? Porque mesmo no nosso inverno, ele não costuma ser tão rigoroso igual o inverno da Europa, por exemplo. Os tecidos são diferentes, os tecidos influenciam. Caimento, modelagem. A galera gosta muito. Eu gosto muito de usar gola alta, por exemplo. Mas se eu entro no Pinterest e pesquiso referência de look com gola alta, normalmente eu vou achar mais umas 5 camadas em cima da gola alta, sabe? É mais essa ideia de, tipo assim, as suas referências do Pinterest são lindas, sabe? Elas só não condizem com a sua realidade. E aí a gente entra nesse ponto de, tipo assim, a gente só consegue valorizar o que vem de fora.
e a gente só consegue entender o que é nosso quando alguém de fora bate palma e fala: ah, olha que lindo, olha que legal. Isso acontece na música. A Anitta já falou várias vezes que ela teve que mudar o estilo dela, que antes não era funk, né? Era mais pop, pra ela ser validada fora. E aí, quando ela fosse validada fora, a galera daqui ia entender ela realmente como uma artista e aí ela ia poder ser livre pra fazer o funk de forma diferente. Mas isso entra no cinema, isso entra nas artes, isso entra na música. É mais como uma forma de se questionar o seguinte: será que eu realmente valorizo porque eu gosto? Ou será que eu tô valorizando porque alguém de fora falou que é legal e aí agora eu tô achando que é muito legal? Isso acontece sempre, né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu trouxe até alguns exemplos, que são, na verdade, incontáveis exemplos. Mas eu trouxe alguns aqui que eu já falei em alguns vídeos sobre eles e que são muito da nossa cultura, mas a gente só, né, consegue valorizar quando alguém de fora pega, transforma isso em algum produto comercial, valida isso e a gente fala assim: agora realmente, já que você falou, por exemplo, representação da favela na campanha da Rabanne. E em outras marcas também, né, marcas famosas fora do Brasil. Quando eu falei sobre isso, eu vi que tinha muita gente, tipo assim, meu Deus, que massa, sabe? Nossa, que legal, eles estão vendo a gente, eles estão valorizando. E realmente, gente, eu acho legal mesmo quando as pessoas conseguem ver uma potência no Brasil e valorizar e achar super legal, isso é muito válido. Só que a gente sempre teve isso aqui, né? E aí meio que a gente nunca valorizou? Como que é isso? A gente só consegue valorizar a parte que é realmente comercialmente mais interessante, que vira produto, porque eu acho que valorizar também é entender o que isso significa, o que isso representa, principalmente num país como o nosso, entender o funk como uma expressão artística, como um movimento, assim, e não só como uma estética vendável para outros países, para outras marcas, sabe? Não é só... Gente, a moda não vive só de aesthetic, não, tá? Acho que muita gente pensa que a gente vive fases do aesthetic, mas, tipo assim, o funk é um movimento que é um movimento global, que acontece há muito tempo e que realmente tem que ser valorizado, assim, para além de campanha publicitária, sabe? E aí, no ano passado, a gente teve a Havaianas como tendência mundial, né? No ano passado, não, acho que ainda tá em tendência. Mas assim, Havaianas é um negócio que todo mundo usa desde criança, gente. Foi a coisa mais besta que eu ouvi, assim, tipo assim, agora os brasileiros estão usando Havaianas porque o mundo inteiro está usando Havaianas. Gente, a gente usa Havaianas desde que a gente é criança, entendeu? É como se vocês fossem falar, tipo assim, que agora o Kenner tá sendo valorizado no mundo inteiro, sendo que a galera que canta funk, por exemplo, a galera que mora nas comunidades, é a galera que usa Kenner todos os dias. Já é uma estética, um estilo, um movimento validado, sabe? Ele não precisa da validação lá fora pra gente conseguir validar aqui dentro. Então essa da Havaianas, realmente eu ficava assim, gente, mas... só agora que a gente tá transformando isso em tendência, porque a galera de fora falou que é tendência. Eu vi uma galera comentando também que tinha umas blusinhas que estavam em alta agora, que são blusas que meninas do Rio de Janeiro usam todo dia, porque são blusas frescas, que tem um tecido fresco, mas aí agora, como tá usando lá na Europa, a galera falou assim, agora vamos investir nessas aí, entendeu? Então são esses tipos de exemplo, assim, sabe? Eu acho que não precisa da América Latina estar em ascensão pra gente valorizar o que é da América Latina de fato. Nós, mais do que ninguém, a gente sabe o que a gente tem que valorizar, o que a gente tem de mais importante. A mais nova aí, que eu vi semana passada, é que a galera tá criticando que a Zara Larsson tá sendo usada como ícone de carnaval brasileiro por causa das maquiagens dela. Essa aí, gente, tipo assim, eu acho meio... eu não acho nada demais, assim. Tipo assim, eu acho que as maquiagens dela são realmente bonitas, eu acho que não tem problema nenhum a gente usar como referência pra criar maquiagem nova de carnaval. Mas eu vi uma galera criticando porque o carnaval é uma coisa nossa e a gente faz isso todo ano, literalmente todo ano. Então, tem muitas pessoas aqui do Brasil que fazem maquiagens, assim, incríveis de carnaval. Todo mundo faz maquiagem de carnaval todos os anos. Nós temos, tipo assim, várias pessoas, sei lá, referências mesmo, ícones que fazem maquiagens que são bem marcantes. E a galera tava criticando isso, tipo assim... Agora a gente vai pegar uma pessoa que é de fora do Brasil pra usar como ícone brasileiro do carnaval só por causa das maquiagens que essa pessoa tá fazendo, sabe? Eu acho um exemplo bobo, assim... Mas eu acho que vale a crítica,
por ser algo nosso desde sempre, assim. A última aqui que eu queria usar de exemplo, que eu já falei em alguns lugares sobre isso, eu falo sempre, é o upcycling, mano. Que eu sempre falo do upcycling. E é um nome difícil, é um nome bonito, mas assim, gente, é uma prática mais do que a ancestral latina, sabe? O upcycling é nosso, mano. É sério, assim, tipo assim, a expressão pode ter sido criada depois, pra uma pessoa que não é latina e tal. Mas a prática mesmo, a gente faz há muito tempo sem usar esse nome, assim. Quando eu fui pra Portugal, aquela pausa dramática, né? Eu tava criticando a Europa e aí eu uso uma referência de quando eu fui pra Portugal. Mas calma, não é pra exaltar Portugal. Mas quando eu fui para Portugal, a minha professora de design sustentável falou que tinha algo que ela admirava muito no Brasil, que é essa possibilidade que a gente tem de consertar e reutilizar tudo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é algo nosso. E ela falou que na Europa eles não têm essa cultura, sabe? Não existem lugares que consertam máquina de lavar, que consertam liquidificador. Se algo estraga, eles simplesmente vão lá e compram outro. Mano, olha que bizarro. E isso é o que a gente mais tem aqui no Brasil, sabe? Isso faz parte da nossa cultura. A gente tá muito acostumado a sempre reutilizar coisas, a ver uma parte criativa, sei lá, no lixo, em coisas que seriam descartadas. E, obviamente, isso aqui não é para ser romantizado, porque isso revela uma parte desfavorecida culturalmente, que tem que tirar leite de pedra para sobreviver, que é aquela galera que aparece no Fantástico tendo que descobrir uma tinta que sai da árvore de não sei o quê para fazer giz para as crianças conseguirem estudar, sabe? Tipo assim, eu não tô falando que isso tem que ser romantizado, que isso tem que ser legal em partes da população em que realmente isso representa desigualdade. Mas eu tô falando também sobre essa outra parte, que é a parte realmente legal da coisa, que revela o quanto nós, brasileiros, a gente é criativo, a gente tem o poder de criar, de se reinventar todos os dias. Tipo assim, desculpa, gente, mas ninguém tira isso da gente. Isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória. Então, quando eu falo sobre upcycling, o upcycling é uma técnica que reaproveita materiais que seriam descartados para criar algo novo. Mano, a gente faz isso literalmente todos os dias. Eu ainda falo que a tiazinha, a dona Maria, participa do grupo de crochê, de artesanato lá. Ela faz upcycling, a mãe dela fazia upcycling, os netos dela fazem upcycling e ela nem sabe. Ela deixou de saber se o negócio chama upcycling ou não, mas ela faz. E é isso que é o mais legal de tudo, assim, sabe? Então, por isso que tem muita coisa que... Esse negócio que eu falei de quando a gente vê de fora, a gente bota mais valor. Isso, infelizmente, acontece porque a gente sempre aprendeu que as coisas mais bonitas, elas estavam lá fora, né? A cultura europeia, cultura estadunidense, American Way of Life, meu Deus. Como é legal morar fora do Brasil e tudo mais. Só que tem coisas que realmente a gente só tem no nosso território, assim, sabe? E eu também não vou mentir, acho que a gente precisa entender, sim, quais são os pontos positivos e negativos. Também não acho que isso é uma romantização de morar no Brasil, apesar das dificuldades e não sei o quê. Eu morei fora e, tipo assim, existem muitas diferenças que são gritantes e que realmente, às vezes, é um estilo de vida, dependendo do país onde você vai, que é mais, sei lá, mano, mais seguro, sabe? Por N questões, assim, mais confortável em relação a dinheiro e tudo mais. Mas esse episódio não é sobre isso, entendeu? É sobre realmente valorizar os pontos positivos, principalmente culturais, que a gente tem. E até falando sobre uma coisa que o Bad Bunny falou lá no show dele, que todo mundo quer ser latino, mas nem todo mundo consegue ser latino, mano. Só os latinos conseguem ser latinos, entendeu? Eles não têm, assim, o rebolado, eles não têm a malemolência, eles não têm o ritmo. Eles não têm basicamente nada que a gente tem. E, assim, eu acho, também, fazendo uma crítica ao nome do episódio, que todo mundo quer ser latino, mas todo mundo quer ser latino quando convém, né? Porque ser latino, de verdade, é se orgulhar da cultura. Acho que vai além de vestir uma camisa, assim, sabe? Por isso que eu nunca acreditei que nós, entre aspas, perdemos a camisa do Brasil ou a bandeira do Brasil na época da eleição lá. Porque eu acho que, para todos os brasileiros, a gente sabe o que a bandeira do Brasil, enfim, representa num contexto geral, sabe? É mais do que uma camisa, do que uma bandeira. E mais do que vestir essa camisa, para você ser
brasileiro de verdade, latino de verdade, você precisa realmente abraçar a cultura, respeitar as diferenças, entender toda essa movimentação política que está acontecendo, lutar pelo seu país, mano, pela sua cultura, pelas pessoas que vieram de onde você veio. E também, igual eu falei dos artistas que estão em ascensão, usar seu espaço, assim, pra fazer a diferença da forma que você puder, sabe? Em resposta ao último episódio, eu acho que pra quem ama essa estética de latinos, pra quem tá aprendendo agora, né, como é a América Latina, e aprendendo a valorizar o lugar de onde você veio, quem sabe estudar um pouco, pra quem gosta de moda também, estudar um pouco sobre estilistas, sei lá, brasileiros, marcas brasileiras que fazem um estilo super diferente, que é um nosso estilo, que vão contra essa ideia de reprodução em larga escala, que trazem algo muito mais cultural, muito mais regional. Como eu falei também no último episódio, esse ano eu quero estar mais por dentro disso, estudar mais, ter mais referências. E buscar mais referências, pelo menos para mim, não significa entender mais de marca de luxo. Não significa saber os nomes de todos os estilistas americanos estadunidenses, né, ou europeus. Eu acho que talvez isso seja importante sim para entender a moda como um contexto geral, mas na minha opinião não faz de você uma pessoa que sabe mais ou sabe menos de moda. Então, se você é uma pessoa que gosta de moda, eu acho que é muito importante a gente trazer também a nossa moda, sabe? O nosso estilo de roupa. Fazer cada vez mais peças pensadas para nós, pensadas para pessoas que vivem em países tropicais, como o nosso aqui, contextos diferentes, enfim, pessoas diversas, sabe? Nós somos diversos. Não tem como colocar a gente numa cor padrão como o branco, por exemplo. A gente é latino demais para ser um branco padrão desse, né? E sendo bem sincera também, vestir a camisa de ser latino, ou vestir a camisa de ser brasileiro, enfim, qualquer coisa, e até qualquer estilo que você queira incorporar, é muito mais do que só usar roupa. A gente sempre fala que moda é política, é cultura, é representatividade. É muito importante você entender que quando você incorpora um estilo, você incorpora todo o significado que tem por trás daquele estilo. Inclusive, eu tava vendo esses dias um vídeo de uma menina no TikTok que ela tava falando sobre, acho que é Bad Girls, eu acho que ela tava falando de Bad Girls, assim, tipo, essas meninas que gostam de umas peças mais sensuais e tal, que não tinha como essas meninas serem conservadoras, porque vai contra o que o conservadorismo prega. Porque, aparentemente, teve uma discussão no TikTok em que uma menina falou que ela era de direita e ela era uma bad girl, assim. E aí a menina faz uma reflexão sobre isso, falando que não tem como, porque as duas coisas não se bicam. E eu penso isso, inclusive, do streetwear. Por exemplo, uma pessoa que ama o streetwear, que incorpora o estilo streetwear e tudo mais, ela não tem nem como ela ser uma pessoa muito conservadora, sabe? Porque aí você vai contra o que o estilo e o que o movimento prega. O streetwear foi criado justamente num lugar onde as pessoas estavam se sentindo assim, mano, a gente precisa, sei lá, sair pra rua, gritar, fazer um movimento, mano. Sei lá, vamos aparecer do jeito que dá, vamos pichar muro, vamos fazer uma roda aqui, vamos cantar rap, vamos... Sabe, é uma forma de expressão muito grande. Então, da mesma forma que o Trump fala que aquilo ali, que foi o show do Bad Bunny no Super Bowl, é uma bagunça, o streetwear para os conservadores, ele é para ser uma bagunça, assim, mano. Ele representa, assim, uma manifestação cultural imensa. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe? E isso é importante você entender também que, diretamente ou indiretamente, você está compactuando com a ideia e com o objetivo daquele estilo. Então, assim, não é só roupa, gente. Eu espero que até aqui vocês já tenham entendido isso. Eu acho que, mais do que nunca, assim, a gente precisa entender o nosso poder, sabe? O poder realmente de ocupar esses lugares. Sei lá, para as pessoas que pensaram que, de alguma forma, o Bad Bunny iria recuar porque ele estava, né, fora do país dele, fazendo uma apresentação ali para os estadunidenses, que ele ia, de alguma forma, recuar e fazer um show, assim, apático. Eu espero que vocês tenham entendido o recado, sabe? Não é hora disso. E eu acho que trazer a valorização da América Latina vem com esse peso também, sabe? Valorizar a América Latina não significa que agora nós vamos usar roupas que são usadas na América Latina. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu fico com raiva quando eu falo disso, porque são nesses momentos em que tudo vira modinha
que sai uma galera do bueiro, assim, sabe? E começa a repostar coisa e a falar, é verdade, nossa, vamos valorizar a América Latina. Do nada a pessoa já incorporou todas as personalidades da América Latina que ela consegue, aí ela vai e começa a falar espanhol, e aí, sabe, tipo assim, agora é a persona dela. E eu, tipo assim, mano, jamais... Falando assim, às vezes eu pareço muito amargurada. Mas é porque eu realmente tenho muita raiva desses negócios de modinha, assim, sabe? Que a pessoa nunca se posicionou em nada. Mas aí agora, tipo assim, ai, orgulho de ser latina, orgulho de morar no Brasil, orgulho de não sei o quê. Aí aparece a galera do bueiro falando que gostava do Bad Bunny em 2018, quando ninguém conhecia ele. Tipo assim, vira aquela competição, né? Quem é mais latina agora? E eu queria encerrar a competição de vocês dizendo que, nesse momento, o que a gente precisa também não é só, tipo assim, repostar coisas, comentar coisas. Eu acho que eu sempre falo muito esse negócio de apoiar, né? Que apoiar não é só você repostar algum conteúdo ou você usar alguma camiseta, ou então, tipo assim, falar que você compra localmente e tal. Eu acho que é uma série de coisas, e inclusive é fazer um pouco disso que o Bad Bunny tá fazendo, que muitas vezes é ir contra, sabe? Mais do que nunca, eu acho que é entender os nossos pontos fortes, assim. É entender que a nossa beleza é uma beleza muito única, é valorizar os nossos traços, as nossas cores, os nossos tipos de cabelo, as nossas roupas, os nossos trajes. A gente tem sempre sofreu muito preconceito, assim, né? Estando na América Latina e além disso, fazendo parte de cidades do interior, a gente sempre foi muito criticado por isso. O crochê sempre foi uma coisa meio pobreta, assim, né? A galera achava... Sério, gente, isso sempre foi muito considerado, assim, coisa de... Não vou nem falar coisa de pobre, mas coisa que não tinha um valor comercial, assim, e cultural muito grande, sabe? Então era sempre coisa que era muito desvalorizada, assim. E se acontece, às vezes, inconscientemente entre a gente, eu sei que acontece também entre outros países. Eu sei como é, por exemplo, a gente ir para Portugal e eles verem a gente de forma diferente. Eles têm vários apelidos pejorativos pra gente também. Eles acham a gente esquisito, a forma que a gente fala é esquisita. E eu acho que cada vez mais a gente tem que entender o que é nosso, valorizar o que é nosso, respeitar e propagar, mano. Porque eu acho que é assim que realmente a gente valoriza a cultura da América Latina, sabe? Enfim, gente, eu acho que quando a gente entende isso, quando a gente entende que eles querem, na verdade, padronizar todo mundo, e a gente pensa, mano, eu não quero, sabe? Eu quero ser assim como eu sou e valorizar o que é meu. Isso é muito forte, sabe? Isso entra como algo de resistência. Resistência cultural, resistência na moda, enfim. E eu acho que até aquilo que eu tava falando antes, assim, quando a gente entende que a gente tem esse poder, que a gente também é uma potência, que a gente pode criar coisas muito diferentes e ao mesmo tempo muito nossas, isso é muito poderoso, assim, dentro de todas as indústrias, mas eu acho que principalmente dentro da indústria da moda, porque nós precisamos de mais referências que falem pra gente, que pensem em roupas pra gente, que tenham algo diferente, e eu acho que mais do que isso, que preservem memórias, sabe? Tava conversando esses dias com um amigo meu sobre isso, a gente tem alguns pontos do crochê sumindo, porque as pessoas que fazem crochê, que faziam crochê antigamente, elas estão morrendo e essas técnicas não estão sendo passadas para frente. Então, acho que é uma época que a gente está muito preocupado com as novidades e a gente está esquecendo que tem coisas que estão simplesmente sumindo no tempo, sabe? Viralizou um vídeo no TikTok que a menina falou assim, a gente precisa, sei lá, juntar todo mundo e aprender a fazer pamonha, porque senão a gente vai ficar sem pamonha, a gente não sabe fazer pamonha. É meio que isso, assim, sabe? Quando a gente começa a entender que essas coisas, se elas se perderem, a gente perde um pouco da gente também, da nossa cultura e da nossa memória, isso é meio triste, assim, meio preocupante, sabe? Rolê urgente pra aprender pontos do crochê e a gente acabar não perdendo essa técnica. Pelo amor de Deus. E aí, infelizmente, né, assim como outras tendências, a gente precisa analisar o ponto positivo e negativo das coisas. Entender que o que rege a moda e o mundo é o capitalismo. Então, a América Latina não é tendência só porque ela é bonita, só porque ela é super legal, que também é uma forma que a indústria entendeu de ganhar dinheiro, de transformar tudo que a gente tem em produto com valor comercial alto. E daí vem a apropriação cultural e os problemas, como o craft washing, por exemplo. Que pasmem, gente.
É um termo criado para as marcas que vendem produtos que fingem ser manuais, com esse apelo do feito à mão e não sei o quê, mas na verdade eles são produtos industriais. Gente, isso aqui eu fico em choque, mano. Tipo assim, sabe, tanta coisa já, a galera agora tá querendo copiar justamente, sei lá, o crochê, o bordado. E eu lembro que a última vez que eu tava no shopping, isso foi no final do ano passado. Eu acho que eu fui eu não lembro qual foi, se foi a Renner, a Riachuelo ou a C&A. Eu sei que eu entrei em uma delas. E aí eu vi várias peças, assim, que tinham um bordado, que tinha um negócio, assim, que parecia muito manual. E eu já fiquei me questionando. Tipo assim, será que isso aqui é realmente manual? Ou será que isso aqui é industrial? Principalmente em fast fashion, que eles fazem milhares de peças iguais, é muito difícil ser algo completamente manual, né? Mas será que eles vendem como algo manual? Será que eles vendem como algo industrial? E aí são vários questionamentos, né? Que a gente, infelizmente, tem que se questionar sim, porque hoje em dia tudo gira em torno do capitalismo e tudo é produto. Então, a partir do momento que a América Latina se torna produto e que tudo que é nosso se torna produto, muitas das coisas que antes eram feitas, por exemplo, por pessoas e tinham esse apelo de ser algo manual, né? Tipo assim, hoje em dia são feitas por máquinas e o problema às vezes não tá nem só aí, mas tá no fato dessas marcas quererem vender as peças como feitas manualmente e não são, né? Vários dos problemas que nós iremos enfrentar aí nos próximos tempos. Já estamos enfrentando, na verdade, né? Essa apropriação cultural. E aí cria termo para alertar que a galera tá usando as nossas coisas de forma errada. Enfim, é complexo, gente. Eu acho muito legal ver essa ascensão da América Latina, mas confesso pra vocês que eu tenho um pouco de ciúme, assim, porque eu sou um pouco chata, talvez, mas pelo aquilo que eu falei, de tipo assim, nossa, mano, agora que, sei lá, alguém lá na Europa tá usando, a galera do Brasil vai querer usar, sabe? Tipo assim, por que a gente não tava fazendo isso antes? Por que isso não era uma pauta antes? Por que a gente só tá falando disso porque uma marca de luxo usou alguma coisa nossa? Enfim, eu acho isso um pouco triste, assim, sabe? Eu acho que essas coisas, elas tinham que surgir daqui, elas não tinham que surgir fora daqui. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é a gente encontrar o que a gente gosta, os estilos que a gente gosta, mas adaptados pra gente, sabe? Em quem pensa na gente, em quem faz pra gente, assim. Então, mais do que nunca, entender a moda local, a moda artesanal, porque assim, gente, com todo respeito, apesar da América Latina estar em ascensão, os criadores da América Latina estão cansados de disputar espaço com fast fashion, com produção em massa, até de conteúdo também, porque assim, tem sido cada vez mais insuportável e mais chato também, sabe? É chato, por exemplo, artistas, sei lá, que fazem desenhos e ilustrações terem que competir com o ChatGPT. É chato pessoas que fazem bordados e crochê terem que competir com máquinas que fazem isso e que vendem como se fosse manual. Então, o mínimo que as pessoas, né, têm que fazer, eu acho que o mínimo que todos nós temos que fazer é, tipo assim, verificar, sabe? Questionar acima de tudo, pesquisar, entender um pouco mais, acho que para a gente ser um pouco mais informado também, passar a informação certa e valorizar de fato o que é nosso e não o que estão apropriando de nós e vendendo como se fossem deles. Enfim, esse é um resumo de tudo. Vou terminar esse episódio. Comecei falando do Bad Bunny, vou terminar falando do Bad Bunny, falando que a Fashion Forward postou que o look que o Bad Bunny usou era Zara mais Adidas. Pausa dramática. Depois de tudo que eu falei aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada de ler que o look dele era Zara. Acho que todo o conjunto era Zara e o tênis era Adidas, só que o tênis era uma parceria que eles vão lançar, mas aí foi a Zara que fez o conjunto. E aí, como eu já tava gravando o episódio, já tava sentada pra gravar o episódio, eu só li isso e aí eu falei, mano, não vou pesquisar muito sobre isso agora também, porque senão o episódio vai ficar muito grande. Mas aí, a minha crítica em relação a isso é que vocês sabem, né, as confusões em que a Zara já se meteu. E uma coisa muito pesada sobre isso é que normalmente esses trabalhos análogos à escravidão nessas grandes fábricas assim, eles são com imigrantes, são pessoas latinas, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são países menos favorecidos. Então eu achei muito, muito preocupante. Eu fiquei um pouco desapontada realmente com
com o fato de ser Zara, porque ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, talvez alguém lá de Porto Rico para fazer o look. Isso é algo muito mais especial, muito mais bem pensado e tal. Não quero entrar nesse mérito aqui, até porque eu não li muitas coisas sobre isso para entender os reais motivos dele por trás disso. Mas, como eu falei no início do episódio, tudo tem uma simbologia por trás e, infelizmente, para mim, isso traz uma conotação ruim pro look e eu acho que acaba pecando um pouco na apresentação que ele fez, que era totalmente contrária ao que a Zara prega. E mesmo que vocês me falassem assim, a Zara não está mais envolvida com o caso de pessoas trabalhando análogas à escravidão, mas mesmo assim não deixa de ser uma fast fashion e eu acho que num âmbito cultural, sei lá, num espetáculo tão rico igual o dele ali, eu acho que ficou um negócio meio blasé, sabe? Mesmo que a Zara não tivesse problemas éticos, por exemplo, continua sendo uma fast fashion, continua sendo um negócio assim que propaga esse negócio de produção em massa e consumo em massa e não sei o quê. E eu acho que perdeu um pouco da valorização, não sei. Eu quero ler mais sobre isso depois para eu ter mais opiniões. Mas acho que vocês entenderam, assim, baseado em tudo que eu falei, né? Fiquei um pouco chateada assim, mano. Eu achei que era algo um pouco mais elaborado. Mas tudo bem, depois conversaremos melhor sobre isso. Quero saber o que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre isso do look do Bad Bunny, tá? Deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam